Você já ouviu risadas em um lugar onde não deveria haver ninguém? Imagine estar sozinho à noite e ouvir o som de aplausos ecoando na floresta. O que você faria se uma enorme tenda de circo surgisse do nada, convidando você para entrar? Mas cuidado, porque quem entra nem sempre sai. E aqueles que saem nunca mais são os mesmos. Se essa história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, nos contar sobre seus relatos e de onde está assistindo. Você já ouviu risadas em um lugar onde não deveria haver ninguém? Já sentiu aquela sensação de que algo está observando, mesmo quando tudo parece deserto? Algumas coisas não devem ser investigadas, mas a curiosidade sempre vence. E foi assim que tudo começou. A noite estava fria, e o vento cortava as árvores como sussurros distantes. Leon caminhava pela estrada de terra ao lado de seus amigos, Bruno, Camila e Rafa. Eles voltavam de uma festa em um sítio afastado quando ouviram risadas. Não era o riso comum de pessoas se divertindo. Era um coro de vozes misturadas, oscilando, entre o alegre e o macabro. Em meio à escuridão da floresta, um clarão inesperado piscou entre as árvores. "Cês viram isso?" Rafa parou apontando. A luz piscou de novo. Música de circo ecoou ao longe junto com o som de aplausos. "Que porra!" Camila franziu a testa. "Não tem nada aqui perto, tem?" Mas havia. Bem diante deles, onde antes havia apenas mata fechada, uma tenda de circo se erguia majestosamente no meio da floresta. Era enorme, com listras vermelhas e douradas tremulando ao vento. Lanternas acesas lançavam sombras estranhas sobre a lona, como se algo se movesse por dentro. Leon sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não fazia sentido. Eles passavam por ali toda semana e nunca tinham visto aquele circo. Na entrada, um cartaz amarelado pelo tempo os convidava. O grande espetáculo dos risos eternos. Entrada gratuita. Venha rir. Para sempre. Os amigos se entreolharam. Aquilo era uma pegadinha? Alguma atração itinerante que apareceu do nada? "Eu acho que a gente devia ir embora", Bruno disse, a voz vacilante. Mas então as cortinas da entrada se abriram sozinhas, e de dentro, uma voz ecoou na noite. "O espetáculo está prestes a começar." A tenda surgiu do nada, as cortinas se abriram sozinhas, e uma voz misteriosa os convida para entrar. O vento soprou forte, fazendo as árvores ao redor balançarem como se sussurrassem um aviso. As cortinas da tenda permaneceram abertas esperando por eles. "Isso tá estranho demais", Rafa murmurou hesitante. Mas Leon, sentindo uma mistura de medo e fascínio, deu um passo à frente. "Vamos dar só uma olhada. Se for alguma pegadinha, descobrimos e caímos fora." Os outros hesitaram, mas um por um seguiram-no para dentro da tenda. O interior era ainda maior do que parecia por fora. Arquibancadas cheias cercavam um picadeiro central, iluminado por refletores dourados. As cores eram vibrantes, quase fortes demais para os olhos, como se a própria tenda fosse um truque de ilusão. Mas então, eles viram o público, e o sangue gelou. As arquibancadas estavam lotadas, mas ninguém se movia. Os espectadores eram figuras imóveis, com sorrisos congelados nos rostos e olhos arregalados. "Meu Deus!" Camila levou a mão à boca. Isso não pode ser real. Mas era. Cada pessoa tinha a mesma expressão. Sorrisos largos, dentes, à mostra, olhos secos e vidrados. Bruno se aproximou de um deles e estendeu a mão com cautela. Tocou o rosto da figura e sentiu a pele dura como porcelana fria. "Eles não são reais", ele sussurrou. Ou já foram. Antes que pudessem reagir, as luzes piscaram e um som estridente cortou o silêncio. Do nada, palhaços saíram, saltitando das sombras, rindo e rodopiando. Eram muitos. Roupas coloridas, rostos pintados. Mas algo estava errado. Os olhos deles não riam. Um deles, alto e magro, virou o rosto lentamente para Leon e sorriu de volta. Um sorriso largo demais.
E então, o som de um tambor rufou, uma cortina no fundo se abriu, e uma voz profunda anunciou: Senhoras e senhores, bem-vindos ao espetáculo mais grandioso de todos os tempos. O grupo descobre que o público da tenda não se mexe e que os palhaços parecem errados. O espetáculo está prestes a começar. E eles são os novos convidados. Um holofote iluminou o centro do picadeiro. A voz do apresentador ecoou como um trovão na tenda silenciosa. Senhoras e senhores, meninos e meninas, bem-vindos ao espetáculo dos risos perdidos. Leon sentiu seu coração disparar. Aquilo não era um show normal. Os palhaços começaram a se mover de forma estranha, quase sobrenatural. Suas pernas dobravam demais, os corpos torciam em ângulos impossíveis, mas os sorrisos nunca desapareciam. Isso não tá certo. Camila sussurrou agarrando o braço de Bruno. Rafa recuou um passo. Vamos sair daqui. Agora. Mas antes que pudessem se mover, a cortina do fundo se abriu completamente. E algo saiu de lá. Era um palhaço diferente dos outros. Alto, vestindo um fraque vermelho, sua maquiagem era exagerada. Olhos negros, boca, pintada como se tivesse sido rasgada de orelha a orelha. Ele ergueu os braços e sorriu. Ah, novos convidados, finalmente. Ele abriu um sorriso largo, os dentes afiados como lâminas. Deem as boas-vindas aos nossos mais novos artistas. Os palhaços começaram a aplaudir freneticamente, mas o som não era normal. Era seco, oco, como se não tivessem carne nas mãos. Bruno tentou correr, mas as cortinas da entrada se fecharam sozinhas. Bem, ninguém sai antes do grande final. O palhaço mestre gargalhou. As luzes piscaram, e então os espectadores imóveis se mexeram. Os sorrisos congelados não estavam mais tão imóveis assim. Camila gritou. As figuras começaram a se levantar. Os olhos arregalados tremiam como se estivessem presas dentro de seus próprios corpos. Meu Deus! Leon balbuciou, o sangue fugindo de seu rosto. Eles estão vivos. E então, as luzes se apagaram. Os amigos percebem que os espectadores estão vivos, presos em seus próprios corpos, e que agora eles são parte do espetáculo. A escuridão os envolve, e algo está prestes a acontecer. A escuridão engoliu tudo. Leon mal conseguia respirar. O som de risadas distorcidas ecoava ao redor deles, se misturando a sussurros incompreensíveis. Pareciam vozes, ou gemidos de algo que tentava falar, mas não conseguia. Fiquem juntos, Bruno sussurrou, agarrando o braço de Camila. De repente, as luzes piscaram, revelando uma cena de puro pesadelo. Os espectadores haviam descido das arquibancadas. Agora estavam ao redor do grupo, os corpos rígidos se movendo de forma mecânica, como bonecos sendo puxados por fios invisíveis. Os sorrisos continuavam grotescamente estampados nos rostos, mas os olhos tremiam em puro terror. Eles estão presos dentro dos próprios corpos. Rafa murmurou, a voz trêmula. A luz apagou novamente. Um barulho de algo se arrastando encheu o espaço. Algo estava vindo. Então um holofote acendeu no picadeiro, revelando o palhaço mestre. Ele girava lentamente, os braços abertos, um sorriso cada vez mais largo. Ah, o medo! O verdadeiro tempero da diversão. Ele gargalhou. Vamos, não sejam tímidos. Vocês têm um papel muito especial no nosso show. As luzes piscaram mais uma vez e, de repente, Leon estava sozinho. O coração dele parou. Camila, Bruno, Rafa... O silêncio respondeu. Seus amigos haviam desaparecido. As luzes piscam e Leon percebe que está sozinho. Seus amigos sumiram e agora ele precisa encontrá-los antes que o espetáculo os consuma. O coração de Leon martelava no peito. Ele estava sozinho. O picadeiro vazio se estendia à sua frente, mas as arquibancadas estavam lotadas outra vez. Os espectadores tinham voltado aos seus lugares, imóveis, os sorrisos rígidos e os olhos brilhando na escuridão. Mas agora ele podia ouvir. Um som baixo, quase um murmúrio.
Algo que ele não conseguia entender, mas que ecoava em sua mente. Palavras, súplica ou gargalhadas abafadas. Isso tem que ser um pesadelo. Ele murmurou, forçando-se a respirar. Então, um sino soou ao longe. Leon se virou. O picadeiro agora tinha 4 saídas, todas cobertas por cortinas vermelhas. Mas ele sabia que antes só havia uma. A tenda estava mudando. De repente, um grito ecoou por trás de uma das cortinas. Camila! Leon correu na direção do som e atravessou a cortina. Mas do outro lado, não havia Camila. Havia corredores estreitos, paredes de lona esticada formando um labirinto vermelho e dourado. Lanternas fracas tremulavam no teto, lançando sombras, distorcidas. Outro grito. Dessa vez era Bruno. Leon virou uma esquina correndo sem pensar quando de repente deu de cara com um palhaço. O ser estava parado no meio do corredor, alto, magro, com o pescoço inclinado de um jeito anormal. A maquiagem borrada dava a impressão de que seu rosto estava derretendo. E então, ele moveu a cabeça rápido demais, estalando o pescoço como um galho seco. Hey! Leon tentou recuar, mas o chão sob seus pés parecia afundar. O palhaço deu um passo à frente, e depois outro. As luzes piscavam. E então, Leon percebeu algo horrível. O corredor atrás dele não existia mais. Ele estava preso. Leon descobre que a tenda está se transformando em um labirinto vivo, e um palhaço grotesco bloqueia seu caminho. Ele está encurralado e sem saída. O corredor se fechava ao redor de Leon. Atrás dele só havia escuridão. À sua frente, o palhaço continuava sorrindo, a cabeça torta num ângulo impossível, os olhos vazios como buracos negros. E então, ele se mexeu. Não andou. Deslizou. Como se fosse puxado por fios invisíveis, o palhaço avançava sem mover as pernas. Fique longe! Leon recuou, mas seus pés tropeçaram em algo, olhou para baixo e seu estômago revirou. Mãos, braços pálidos e retorcidos emergiam do chão da tenda, agarrando seus tornozelos. Leon chutou com força, se soltando, mas o palhaço já estava em cima dele. As luzes piscaram, e então ele desapareceu. O silêncio caiu. A única coisa que Leon ouvia era sua própria respiração ofegante. Ele girou para todos os lados, tentando entender para onde o palhaço tinha ido. Foi quando sentiu uma respiração gelada atrás de sua orelha. Hora do show! Leon gritou e correu. Os corredores do labirinto pareciam mudar conforme ele avançava. As paredes pulsavam como se estivessem vivas, e as lanternas no teto tremulavam freneticamente. Então, ele ouviu outro som. Passos. Não os seus. Alguém, ou algo, estava correndo atrás dele. Leon virou uma esquina, desesperado para escapar, quando se chocou contra algo. O impacto o jogou para trás. Ele piscou tentando focar e viu Camila. Leon! Ela parecia tão aterrorizada quanto ele. Antes que pudessem falar qualquer coisa, um terceiro par de mãos se fechou no ombro de Camila. Ela foi puxada para trás, gritando, e então desapareceu nas sombras. Leon reencontra Camila por um instante, mas antes que possam escapar juntos, algo a arrasta para a escuridão. Ele está sozinho novamente e precisa salvá-la. A escuridão parecia engolir tudo, mas Leon não parava. Camila tinha desaparecido nas sombras e ele não sabia o que fazer. Ele estava sozinho, mais uma vez, e o ar estava pesado, cheio de um cheiro de podridão e algo doce, como flores murchas. Cada passo que ele dava parecia ser ouvido por todo o labirinto, e ele sentia uma presença o seguindo, algo além da sua percepção. Ele estava sendo caçado. O que restava dele agora? A única coisa que ele sabia era que não podia parar. Ele correu, e à medida que o labirinto parecia se expandir, ele finalmente encontrou uma porta. Era uma porta pequena, de madeira envelhecida, e do outro lado, a luz piscava como uma chama. Fraco sem pensar, Leon empurrou a porta. Do outro lado, o picadeiro estava de volta, mas agora era diferente. O ambiente estava distorcido, as cores eram mais saturadas,
e o cheiro de carne apodrecida fazia com que ele quisesse vomitar. O picadeiro estava aberto como uma arena, mas havia algo estranho. No centro do picadeiro, uma figura estava deitada. Era Camila. Mas não era ela. Ela estava no chão, mas seus olhos estavam vazios e sua boca estava aberta num sorriso inumano. Seus membros estavam torcidos de uma maneira impossível e o corpo parecia mais uma marionete do que uma pessoa. Leon sentiu a presença de algo, alguém atrás dele. Ele se virou rapidamente e lá estava o palhaço mestre, rindo, com um sorriso, ainda mais largo. Afinal, você chegou, Leon. A voz dele era um sussurro profundo, como se viesse de dentro da própria terra. Seja bem-vindo ao verdadeiro espetáculo. Antes que Leon pudesse reagir, um rugido ecoou no picadeiro, e as arquibancadas se agitaram. Os espectadores imobilizados começaram a se levantar, um a um, com os rostos ainda distorcidos em sorrisos, congelados. Mas agora eles estavam diferentes. Eles se moviam como se tivessem vida. Mas a vida estava se esvaindo deles, como se estivessem sendo consumidos de dentro para fora. Leon sentiu o coração disparar. Eles não eram mais pessoas. O palhaço mestre deu um passo à frente. Ele estendeu a mão e campos de nevoeiro começaram a se formar em torno de Leon. O show nunca acaba, Leon. Você vai fazer parte disso. Leon olhou ao redor, tentando encontrar uma saída, mas as paredes da tenda começaram a se fechar lentamente, como uma grande prisão. A gargalhada do palhaço ecoava em sua mente. Leon vê Camila transformada em uma marionete grotesca e percebe que ele está sendo consumido pela tenda. A linha entre o público e o espetáculo está se desfazendo, e ele tem que lutar para escapar, antes que seja tarde demais. Leon estava preso. As paredes da tenda, que antes pareciam uma estrutura comum, agora estavam se fechando em torno dele. O som do palhaço mestre gargalhando ecoava, e ele sabia que não tinha mais tempo. Ele sentia a presença de algo maior, algo que os controlava, algo que os prendia dentro daquela tenda macabra. As criaturas ao redor, os espectadores transformados, não estavam mais apenas assistindo. Estavam se aproximando lentamente, com os corpos retorcendo-se como se estivessem se adaptando à dor. Seus olhos vazios fixavam Leon, como se soubessem que ele era a próxima vítima. Ele olhou para Camila, ainda no centro do picadeiro, seu corpo imóvel, mas com os olhos agitados como se estivesse tentando gritar em silêncio. Ele precisava agir, não havia mais tempo para hesitar. O palhaço mestre apareceu diante dele, seus dentes afiados visíveis sob a maquiagem borrada. Ah, você ainda está com esperanças, Leon? Ele sorriu de forma demoníaca, as palavras soando como uma ameaça sibilante. Essa tenda é um lugar especial. Todos aqui fazem parte de um jogo e você ainda está no começo. Com um movimento abrupto, a tenda começou a mudar mais uma vez. As arquibancadas desapareceram e um tabuleiro macabro surgiu no centro do picadeiro, com peças em forma de figuras humanas. Mas as figuras estavam danificadas, mutiladas, sem rostos, com corpos deformados. Bem-vindo ao nosso jogo, Leon. O palhaço se inclinou, mostrando mais uma vez seu sorriso alargado. Se quiser escapar, terá que jogar. Um de nós ou todos saem vivos. O que você escolherá? Ele apontou para Camila, agora imobilizada no centro. Se você vencer, ela vai voltar. Mas se perder, ela vai se juntar a nós para sempre. Leon sentiu o peso do desafio. Ele não tinha escolha. O jogo havia começado. Ele avançou até o tabuleiro, os rostos desfigurados das peças se tornando cada vez mais claros em sua mente, suas bocas ainda tentando gritar, mas sem som. E então, a tenda se transformou novamente. As peças começaram a se mover sozinhas. Elas avançavam em direção a Leon, como se estivessem jogando contra ele. Cada movimento parecia ter uma repercussão. Se ele errasse, tudo seria mais do que uma simples derrota. Ele sabia disso. O chão, debaixo de seus pés, se rachou. As figuras começaram a se aproximar. Era o momento. Leon percebe que cada movimento errado pode ser fatal, e ele precisa jogar contra as próprias vidas das figuras, incluindo Camila,
que está à mercê desse jogo macabro. Mas será que ele vai conseguir? Ou perderá para o jogo do palhaço mestre? Tabuleiro estava diante dele, mas agora parecia mais real do que nunca. As peças não eram mais figuras desfiguradas e sem vida. Elas estavam se movendo sozinhas, mas as expressões delas, os olhos sem alma, eram aterradoras. O tabuleiro, que antes parecia ser feito de papelão ou madeira, agora pulsa como carne viva, com marcas de sangue cobrindo cada quadrado. O palhaço mestre estava mais perto, observando Leon com um sorriso cada vez mais largo se aproximando das bordas do tabuleiro. Você escolheu jogar, Leon. A voz dele era doce, mas cheia de veneno. Mas eu já disse, esse não é um jogo qualquer. Você tem que vencer ou tudo isso será a sua realidade para sempre. Leon olhou para as peças. O relógio no canto da tenda estava girando rapidamente, e ele sabia que o tempo estava se esgotando. A morte estava ao virar da esquina. A peça que representava Camila começou a se mover sozinha, deslizando por uma linha vermelha, como se estivesse sendo puxada por cordas invisíveis. Cada movimento que Leon fazia parecia ter uma consequência. As figuras no tabuleiro se aproximavam cada vez mais, suas mãos estendendo-se em sua direção, tentando tocá-lo, como se quisessem destruir a última centelha de esperança que restava nele. Mas então, algo se moveu nas sombras. Leon olhou para cima e viu uma figura nova se materializando na tenda. Uma sombra alta e fina, mais escura do que a própria escuridão. Era uma figura de palhaço, mas com um rosto vazio, sem nenhuma expressão, apenas uma máscara de porcelana com uma linha vermelha em seu sorriso. Essa nova figura estava caminhando lentamente em direção a Leon, como se estivesse pronta para capturá-lo. Quem é você? Leon gritou, sentindo o suor frio escorrendo pela sua testa. A figura não respondeu. Ela simplesmente apontou para o tabuleiro, onde o próximo movimento seria fatal. Camila ainda estava ali, no centro do tabuleiro, seus olhos suplicando silenciosamente por ajuda. Mas o que Leon não percebeu até então foi que o jogo não era sobre mover peças. O jogo era sobre fazer escolhas. E cada escolha que ele fazia agora estava alterando a realidade ao seu redor. Leon finalmente fez o último movimento. Ele moveu sua peça, uma peça de marfim sujo, e o tabuleiro estremeceu. O riso do palhaço mestre cortou o silêncio, um som cruel que se misturava com os gemidos das figuras ao redor. As peças começaram a se mover sozinhas novamente, mas algo estava diferente. Algo estava errado. Camila começou a desaparecer, mas não como ele esperava. Ela estava se desintegrando, como se fosse feita de fumo e cinzas, mas os olhos dela ainda estavam em Leon, fixos, cheios de uma dor imensa. Quando Leon acredita que o jogo acabou, uma nova figura aparece, mais sombria e misteriosa do que qualquer outra, e ele percebe que a verdadeira batalha está apenas começando. A peça de Camila se desintegra diante de seus olhos, e o tempo está se esgotando para salvar os amigos e escapar da tenda. O caos tomou conta do picadeiro. As sombras dançavam, as peças do tabuleiro estavam se desfazendo, e Leon sentiu seu corpo começar a enfraquecer. Cada movimento que ele fazia parecia fazer o ambiente à sua volta se distorcer mais, como se estivesse perdendo o controle da própria realidade. Mas o que mais o incomodava não eram as figuras em movimento, nem a presença sombria da nova figura de palhaço que agora o cercava. Era o olhar vazio de Camila, que ainda persistia em sua mente. Ele sabia que ela estava em perigo, mas havia algo mais. Algo que não conseguia compreender. A nova figura no picadeiro, a que tinha o rosto de porcelana, começou a se aproximar dele. Ela não caminhava como os outros. Não era um movimento humano. Ela deslizou sem fazer barulho, como se estivesse flutuando sobre o chão. O palhaço mestre estava parado no fundo, observando, com um sorriso de satisfação crescente. Ele não disse uma palavra, mas seu olhar parecia se alimentar da confusão de Leon. Foi então que a figura de palhaço, a de porcelana, falou. Você não entende, Leon. Não entende o jogo em que está. A voz dela era fria,
sem emoção. Mas havia algo nas palavras que causou um calafrio em Leon. Ele olhou diretamente para o rosto vazio da figura, mas algo começou a mudar. A máscara de porcelana começou a se quebrar, rachando lentamente até que o rosto de Camila surgiu por trás dela. Leon sentiu sua respiração falhar. Era ela, mas ao mesmo tempo não era. O rosto de Camila estava cravado na máscara como se tivesse sido fundido a ela. Seus olhos estavam fixos em Leon, mas a expressão era a de alguém perdido. Alguém que não mais reconhecia a própria identidade. Ela sussurrou. Você fez isso, Leon. Você nos trouxe até aqui. Leon deu um passo para trás, seu corpo tremendo. Ele queria gritar, mas não conseguia. O jogo que ele acreditava ser simples, uma questão de escolha, não era sobre ganhar ou perder. Ele havia sido enganado. A figura de palhaço com o rosto de Camila fundido à porcelana sorriu. Este não é o final do jogo, Leon. Isso é apenas o começo. Ele olhou ao redor e viu que o picadeiro estava se transformando em uma arena de dor. Os espectadores não eram mais estáticos. Eles se contorciam, gritando silenciosamente enquanto o chão começava a se romper. A tenda, agora, parecia ter vida própria, um organismo pulsante que os engolia a cada movimento. Leon tentou correr, mas as paredes da tenda começaram a se fechar mais rapidamente, como se estivessem sendo puxadas por uma força invisível. Ele se virou para o palhaço mestre, que observava tudo em silêncio com aquele sorriso grotesco que nunca desaparecia. Agora você compreende. A voz do palhaço mestre parecia fazer a própria tenda tremer. Você é a chave para o nosso jogo. E não há mais como voltar atrás. A figura de Camila, fundida à máscara de porcelana, se moveu mais uma vez, caminhando em direção a Leon. Seus olhos estavam fixos nele, cheios de dor e fúria. O tabuleiro se quebra em pedaços, ao redor de Leon, e as figuras ao seu redor começam a se transformar em algo ainda mais aterrador. Camila, agora completamente perdida para o jogo, está em suas mãos. Mas será ela a última peça ou a primeira de uma nova sequência macabra? A tenda parece engolir tudo à sua volta, e a verdadeira batalha pela sobrevivência começa agora. A tenda estava viva, e Leon sabia disso agora. A estrutura pulsava como um organismo, suas paredes ondulando como se o próprio espaço estivesse respirando. Ele olhou para as figuras em movimento ao seu redor, cada uma delas transformada em uma sombra grotesca, suas bocas abertas em um grito silencioso que reverberava em sua mente. Mas o pior ainda estava por vir. Ele viu Camila, ou o que restava dela, se aproximando dele. Sua forma estava deformada, seus olhos vazios e seu sorriso, aquele sorriso cruel e vazio, o encarava com uma frieza insuportável. Você fez tudo isso, Leon. Agora estamos todos presos aqui. A voz de Camila estava abafada, como se estivesse falando através de um filtro distorcido. Leon sentiu o peso da culpa em seu peito, mas não havia tempo para isso. O palhaço mestre estava em silêncio, mas seu olhar dizia tudo. Ele observava, esperando que Leon fizesse o próximo movimento, o movimento que decidiria o destino de todos. Leon sabia que a última peça não era Camila. Ela estava perdida para o jogo, mas havia algo mais. Algo que ele ainda não entendia completamente. O palhaço mestre estava ali para testar sua resiliência, para testar sua mente. Tudo o que ele havia feito até agora, as escolhas, os movimentos, os sacrifícios, tudo era parte de um experimento macabro. A figura de Camila, deformada, avançou em direção a Leon, mas ele deu um passo para trás. Ele precisava pensar. O tabuleiro ainda estava ali, as peças quebradas ao redor de seus pés. Mas havia algo em particular que o atraía, um movimento que ele não conseguia entender. Algo estava se formando no centro. De repente, a voz do palhaço mestre cortou o silêncio como um trovão. Você finalmente percebeu, não é, Leon? Ele se aproximou, seu sorriso ainda mais alargado. Este não é apenas um jogo de vida ou morte. Este é o seu teste final. Leon olhou para o centro do picadeiro, onde algo surgiu das sombras. Era uma peça, mas não qualquer peça. Era uma peça que não fazia parte do tabuleiro. Era uma peça viva,
Ela se mexia sozinha, deslizando pelo chão, como se estivesse sendo guiada por uma força invisível. Ela estava se aproximando de Leon, e ele sabia o que isso significava. Era a peça que ele precisava mover. Mas havia algo errado. Essa peça não era uma peça normal, ela estava se transformando diante de seus olhos, mudando sua forma. Era uma figura humana, e parecia ele mesmo. Leon deu um passo para trás, horrorizado. A figura estava tomando a forma dele, mas com algo sinistro. O rosto da figura era uma cópia deformada de Leon, com os olhos arregalados, o sorriso torto e os dentes afiados. Ele olhou para as mãos da figura. As mãos estavam se estendendo em sua direção. A última peça é você, Leon. O palhaço mestre sussurrou, sua voz macabra. Você é o jogo. E o jogo é você. Leon sentiu o pânico tomar conta de seu corpo. Não havia mais como fugir. Ele havia se tornado parte do jogo. A figura de Leon, a cópia distorcida dele, se moveu, e as paredes da tenda começaram a se fechar rapidamente. O espaço estava se comprimindo, o ar estava pesado, e o tempo parecia estar se esgotando. A figura distorcida de Leon estende a mão em direção a ele, e as últimas palavras do palhaço mestre ecoam na tenda. A última. Escolha é sua, Leon. Você vai se perder ou encontrará sua verdadeira face. O ar começa a se tornar opressor, e a tenda começa a se contorcer em torno de Leon, como se estivesse prestes a engoli-lo completamente. Ele não tem mais escapatória. Ou será que sim? A tenda estava apertando, quase se fechando por completo, ao redor de Leon. O ar estava pesado, úmido, e cada respiração parecia uma luta. O ambiente parecia estar desmoronando sobre ele, as paredes da tenda se torcendo como se quisessem engolir tudo o que restava. Ele olhou para a figura distorcida de si mesmo, que ainda estendia a mão, suas expressões grotescas refletindo uma versão macabra de sua própria essência. Leon queria gritar, mas as palavras não saíam. Ele estava preso. A tenda não era só uma prisão física, mas uma prisão de sua própria mente. Ele se tornou parte do jogo. Ele era o jogo. A figura distorcida sorriu, mas seus olhos estavam vazios. Era ele, mas não era. O reflexo de uma realidade distorcida. Você se tornou a peça final, Leon. A voz do palhaço mestre ecoou ao redor dele, envolvendo-o como uma névoa espessa. O que você faz agora será a sua verdade para sempre. Leon sentiu seu coração bater forte em seu peito, mas não podia mais fugir. A escolha era dele, mas qual era a escolha certa? Ele já havia perdido tanto, já havia feito tantas escolhas erradas. A cópia de Leon deu um passo à frente, e as mãos dela se estenderam mais. Cada dedo parecia mais comprido, como se estivesse tentando alcançá-lo para engolir sua essência. Mas então, algo inesperado aconteceu. O jogo começou a mudar. A tenda que antes parecia um pesadelo sem fim, agora começou a se desintegrar, pedaços de tecido e madeira caindo ao chão. O sorriso do palhaço mestre foi o último a desaparecer, como uma ilusão que se desfaz ao primeiro toque da luz. Leon estava sozinho. A cópia de si mesmo estava sumindo, desmoronando em cinzas diante de seus olhos. A tenda, agora destroçada, estava desaparecendo, e o som da risada macabra foi lentamente substituído por um silêncio mortal. Mas isso não era o fim. No lugar da tenda, agora, havia uma porta escura, com símbolos antigos gravados em sua superfície. Ela parecia ser a única coisa real em meio ao caos. Leon não sabia o que o aguardava do outro lado, mas ele sentia que não havia escolha. Ele sabia que se não atravessasse aquela porta, ficaria preso ali para sempre, dentro do jogo, dentro da tenda. Com uma última olhada para os destroços ao seu redor, Leon deu um passo à frente, em direção à porta. Quando ele toca a maçaneta, a porta se abre lentamente, mas antes de cruzá-la, uma última risada ecoa nas sombras, mais próxima do que ele jamais imaginou. Leon olha para trás, e no reflexo da porta, ele vê uma figura de palhaço,
Um sorriso distinto, mas familiar, que não é o seu. E assim, Leon atravessou a porta, sem saber o que o aguardava do outro lado, mas com a certeza de que sua jornada ainda não havia terminado. O jogo, que parecia finalmente ter chegado ao fim, não era o fim, mas o começo de uma nova sequência de horrores. A tenda, os palhaços, o jogo, tudo o que Leon havia enfrentado, agora o seguia, marcando sua alma de uma maneira que ele nunca poderia apagar. A risada que ecoava nas sombras era uma lembrança constante, uma lembrança de que no final, o maior inimigo não era o que estava à sua frente, mas o que estava dentro dele. O que Leon não sabia, e o que você, querido leitor, agora sabe, é que o jogo nunca termina. Ele simplesmente aguarda paciente por uma nova vítima, por uma nova alma para tentar vencer. Você está pronto para jogar? Se você gostou dessa história e quer ver mais como essa, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Sua opinião é muito importante para mim, e eu adoraria saber o que você achou do desfecho. Será que Leon fez a escolha certa? Será que realmente acontece com ele após a porta? Vamos continuar a conversa nos comentários. E se você conhece alguém que adora histórias de terror, compartilhe essa história. Não deixe que eles fiquem de fora desse jogo macabro, Teio. A próxima. E lembre-se, o jogo nunca termina.